Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Rafael aqui, trazendo mais um vídeo tutorial aqui pro canal, certo? Link vai estar na descrição, você consegue baixar as duas imagens que a gente vai estar utilizando para esse tutorial. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é arrastar a imagem dessa floresta pro Photoshop, como eu fiz aqui, beleza? E vamos arrastar a segunda imagem, que é a imagem da maçã. Só jogar aqui, beleza? Vamos ampliar essa imagem, aumentar. Eu aperto o Alt, uso o mouse aqui e aumento de um tamanho que eu acho legal. Posiciono aqui mais para a parte do centro, baixo um pouquinho, só mais um pouquinho de ajuste, deixa eu ver aqui, tá legal, e dou um Enter, tá? Você vai aumentar, deixar na posição que você acha que é melhor. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos vir na opção aqui da imagem da maçã, ok? Vou usar aqui a primeira opção de níveis, vou marcar essa opçãozinha aqui e vou abaixar um pouco aqui, ó, escurecer um pouco a imagem da maçã, tá ok? O antes e o depois. Vou vir agora aqui na opçãozinha de exposição, vou marcar essa opçãozinha, vou escurecer aqui também, certo? Vou vir agora na máscara dessa exposição 1 e vou dar um Ctrl I. Vou dar um Ctrl+. E aqui é o seguinte, galera, na parte das sombras aqui, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pensar da seguinte forma, a parte da maçã superior, a parte superior da maçã, ela vai estar com mais luminosidade, ela vai estar mais clara, só que a parte inferior da maçã, ela tem que estar mais escura, porque ela não vai estar pegando muita luz, certo? Então ela tem que estar mais escura. Aqui no caso, a parte inferior, ela está um pouco branca, e não pode ficar assim, a gente tem que escurecer. Por isso que eu joguei aqui a opçãozinha de exposição. Agora eu vou pegar a ferramenta de pincel, o atalho é a tecla B. Vou vir aqui, ó, e vou mudar para cor branca. Nos painéis aqui eu tenho a opçãozinha de opacidade, eu deixo 100% e o fluxo eu deixo 19%, tá bom? Tá legal assim. Aumento o pincel e aqui eu uso a opçãozinha de exposição. Então eu tento escurecer para deixar de uma forma legal aqui a parte inferior, tá? Para tirar aquela parte clara, aquela parte branca que está, tá bom? Então eu vou usando aqui a opçãozinha de exposição, beleza? Então aqui a gente tem o antes e o depois, tá? Então repare que já vai, digamos assim, a imagem da maçã vai entrando num cenário que é combinar junto com a imagem da floresta, beleza? Só porque a gente já usou essas duas opções. Vou dar um Ctrl+, vou usar aqui de novo a opçãozinha de exposição, vou marcar aqui e vou escurecer um pouquinho dessa vez mais forte, olha só, mais ou menos aqui, tá legal. Vou dar um Ctrl I novamente, usar o pincel, cor branca e o fluxo 19 e vou aplicar um pouquinho mais dessa opçãozinha de exposição, tá? A parte inferior é interessante que a gente deixe bem escuro mesmo, porque não vai pegar muita sombra, tá? Se fosse de uma forma realista para a gente trabalhar, é isso que acontece. A parte inferior não fica com muita luz, certo? Então tem que ter mais sombras. E agora aqui, por fim, vamos trabalhar nas cores. Então eu vou vir aqui na opçãozinha de equilíbrio de cores, vou marcar essa opçãozinha aqui e vamos lá. Vou dar um Ctrl+, para visualizar. Vou jogar um pouquinho de ciano, um pouquinho de verde e um pouquinho de azul. Ah, como que eu faço para trabalhar aqui com essa opçãozinha de equilíbrio de cores? É basicamente o que eu falei aqui, certo? Você vai jogar a setinha aqui, esse ponteiro para um lado, vai jogar para o outro e você vai olhar para ver como que está ficando o resultado da imagem, beleza? Então não tem muita coisa para se explicar, basicamente você tem que combinar as cores. Então a imagem da floresta está um pouquinho verde, tem um pouquinho de amarelo, certo? Tem um pouquinho de azul. Se tiver, você vai jogando essas coisas, você vai jogando essas cores, perdão. Então joga um pouquinho de ciano, joga um pouquinho de verde, joga um pouquinho do amarelo, perdão, tinha jogado o azul, né? Mas vamos jogar para o amarelo. Agora eu venho aqui em sombras, faço o mesmo processo. Um pouquinho de ciano, um pouquinho de verde e um pouquinho de amarelo. Ah, o amarelo ficou muito forte, então eu volto aqui e deixo em 2+, jogando só um pouquinho de azul. Tá bom? Então eu vou trabalhando sempre, olhando a imagem para ver como que está ficando. Tá ok? Tem um realces aqui e a gente vai fazer o seguinte. Vamos jogar um pouquinho de ciano, um pouquinho de verde e vamos jogar o que aqui? Vamos ver se o amarelo fica legal. O amarelo ficou um pouco forte, vou jogar um pouquinho de azul. Então eu coloco aqui mais 4 para deixar um pouquinho de azul, certo? Aqui tem a opçãozinha de alterar a visibilidade. Aqui eu aplico essa opçãozinha, então eu desmarco o olho, eu vejo como estava antes e aqui o depois. Beleza? Vou dar um Ctrl-, vamos lá de novo, antes e o depois.
já ficou mais encaixada dentro do cenário, tá? Então é isso que você tem que trabalhar quando você for trabalhar com as cores, tá? Trabalhar fazendo com que a imagem, no caso aqui da maçã, fique com cores mais parecidas com a imagem da floresta, nesse cenário que a gente está trabalhando, beleza? Vamos marcar aqui, ok. Vou vir aqui, dar um Ctrl+, essa parte verde aqui eu não gostei porque ficou muito em destaque, né, da maçã. Então eu venho em equilíbrio de cores ainda, dou um Ctrl+, pego o pincel, coloco para a cor preta e vou remover um pouco desse verde aqui, tá? Remover um pouquinho do verde, tá bom? Para tirar um pouco daquele verde em destaque, tá bom? Aqui também eu vejo que a maçã ela tá muito vermelha, está muito clara, tô achando que está muito saturada. Então o que eu posso fazer também? Posso vir na opçãozinha de matiz e saturação, marco essa opçãozinha e trabalho com a saturação. Se eu tirar tudo vai ficar muito feio, se eu colocar muito para frente vai ficar muito de destaque, então eu só diminuo um pouquinho, tá bom? Se você gosta de uma imagem mais saturada, vai ficar com cores mais intensas, esse tipo de coisa você pode deixar normal, não precisa mexer nisso aqui. Mas se você quiser trabalhar com menos saturação, deixar algo mais realista, aí você trabalha um pouquinho com a saturação. Beleza? Vamos alterar a visibilidade, o antes e o depois. Tá? Só um simples toque mesmo para deixar a nossa imagem legal. Tá? Se você não gostar, você não precisa adicionar isso aqui. Tá? Depende do trabalho que você estiver fazendo aí, se tiver uma imagem muito saturada mesmo. Beleza? Vou deixar assim. Ficou legal. Então repare o antes aqui, né? Como estava. E poucas opçõezinhas aqui, poucas ferramentas que a gente usou, a gente já está conseguindo ter um resultado legal de combinar as duas imagens, beleza? Agora vamos para as sombras, né? Vamos para as sombras. Então eu venho aqui, na camada de plano de fundo, crio uma nova camada, escrevo sombra, posso escrever sombra 1, para facilitar se eu for criar uma outra sombra. Venho aqui, dou um Ctrl+, aperto com o botão direito, usando a ferramenta de pincel, arrumo aqui essa ferramenta do pincel, deixo assim, tá ok? Aumento aqui o pincel, olha só, dessa forma aqui tá legal. Eu vou mudar aqui, apertar X para deixar a cor preta e usar a ferramenta de pincel. Então eu vou clicar, vai aparecer só um pouquinho de preto. Então eu vou clicar novamente e aí vai começar a escurecer. Vou clicando até escurecer onde eu acho que ficou legal, tá bom? Olha só, já ficou mais legal, mais realista. Aumento um pouquinho o pincel e vou escurecer mais um pouco, tá bom? Olha só, vou escurecendo até onde eu achar que seja necessário aqui tá escurecendo, beleza? Olha só. Então, veja aqui, ó, uma coisa simples que a gente fez foi adicionar basicamente uma cor preta, digamos assim, né? Pegar a ferramenta de pincel e usar a cor preta. E olha o efeito que deu para a nossa imagem, tá? Eu vou até vir aqui, ó, ferramenta de zoom, ajustar a tela, beleza? Vou tirar a opçãozinha de sombra 1. Olha o antes, como ficou uma coisa que estava fazendo com que a imagem da maçã não estava aparecendo, que estava combinando ainda com a imagem da floresta, né? Agora com o efeitinho aqui de sombra, olha só, já deu um realismo para o nosso trabalho aqui, beleza? Aí a gente pode criar uma máscara nessa sombra 1, pega a ferramenta de pincel, ajusta ela novamente, tá? Deixa na cor preta e tira o excesso de sombra que a gente adicionou, tá bom? Tira o excesso de sombra aqui, se precisar, beleza? Dá sempre um zoom e visualiza bem de perto a sua imagem para ver como tá ficando, tá? Se você precisa adicionar mais sombras ou não. Eu vou voltar aqui na opçãozinha de sombra 1, pego a ferramenta de pincel, vou deixar aqui agora bem no fluxo, bem pouquinho, porque eu só quero dar alguns toques de sombra. Então, por exemplo, aqui, ó, quero dar mais um pouquinho de sombra aqui, nessa parte, tá ok? Vou adicionar um pouquinho de sombra aqui também, só para a gente fazer um trabalho legal. Venho aqui na exposição 2, tá bom? Vou mudar para branco, pego a ferramenta de pincel e escureço essa parte aqui também, tá? O fundo, a parte inferior dessa maçã, ela tem que ficar bem escura porque não vai ter iluminação para deixar essa parte clara, né? Então vai ter só sombra, digamos assim, beleza? Volto na sombra 1 e pincel de novo, cor preta, adiciono mais um pouquinho de preto. Tiro o zoom e olha só como ficou legal o antes e o depois. Ah, ficou muito escuro, você pode vir em opacidade e diminuir um pouquinho da opacidade, beleza? Vai vendo aí como que fica.
tá? Como eu estou fazendo tutorial para não deixar muito extenso, então eu não estou fazendo um trabalho perfeito, mas aí vocês com calma, com tranquilidade, façam um trabalho legal, beleza? Então basicamente é isso, galera, sombras, cores e um pouco de iluminação, beleza? Vou vir agora em plano de fundo, vou vir aqui na opçãozinha de exposição também, vou escurecer agora a parte da imagem aqui da floresta, tá? Vou vir agora em Ctrl I, vou dar um Ctrl I nessa exposição e vou escurecer outras partes. Então aqui, ó, eu acho que teria sombra, né? Vamos pensar da seguinte forma: essa maçã aqui é uma maçã grande, está dentro dessa floresta, digamos assim, e você acha que teria sombra nessa parte aqui, onde eu estou mostrando o pincel? Eu acho que teria sombra. Então o que eu faço? Eu pego a opçãozinha de exposição que a gente fez ali, né? Ferramentinha de exposição, escurecer a imagem, então eu vou aplicar um pouco de sombra aqui, ó. Olha só, o antes e o depois, beleza? Ah, eu acho que teria um pouquinho de sombra aqui também, então eu vou adicionando sombras, beleza? Para melhorar também, eu vou adicionar sombras aqui, ó, para deixar algo mais realista, tá bom? Nesses cantos que eu acho que teria sombra, eu vou adicionando também, beleza? O antes e o depois, o antes e o depois, beleza? O antes e o depois. E aí, galera, com vocês o resto, tá? Para você ajustar essa imagem melhor. Você pode tirar um pouco mais da saturação, pode aumentar um pouco de saturação, pode trabalhar adicionando mais efeitos, arrumando mais as sombras, é com vocês, tá bom? Eu vou só adicionar um último efeito aqui, vou escrever Haze aqui, vou pegar a cor branca, o pincel novamente e vou aumentar aqui, ó, o tamanho desse pincel. Aperto o Alt, botão direito do mouse, aumento o pincel. Venho aqui no fluxo, deixo 5%, vou adicionar só uma cor branca no fundo da nossa maçã, tá? Só para dar um destaque aqui, ó, o trabalho que a gente está fazendo nesse pequeno tutorial, nessa pequena manipulação, beleza? Olha só, o antes e o depois, tá? Só um destaquezinho de Haze, beleza? O antes e o depois. Se eu quiser aqui, eu posso criar uma máscara e tirar um pouco desse Haze que eu adicionei, tá? Então a gente vê o antes e o depois, tá bom? Então vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem. Mas basicamente, resumindo, para vocês trabalhar e combinar duas imagens ou mais, é isso que foi mostrado nesse tutorial, beleza? Vamos personalizar agora a última coisa. Então, Ctrl Shift Alt E, tá? Eu vou pegar todos os efeitos, tudo que a gente trabalhou aqui e vou combinar em uma só imagem. Vou converter em objeto inteligente, posso até deletar essas outras camadas aqui, ok? Tem uma única camada. Vem agora em filtro, filtro do Camera Raw. Venho na opçãozinha de curvas e vou ajustar as curvas aqui, só para dar o último destaque. Depende de como que você gosta dos seus trabalhos, se você gosta de algo mais vibrante, algo bem mais destacado, saturado, você pode fazer dessa forma aqui, ó, tá? Altera a visibilidade, vê o antes e o depois, tá bom? Aí fica ao seu critério. Se as sombras ficaram muito escuras, você pode vir aqui, ó, no básico, e aí você vai vir aqui, ó, sombras, e pode também diminuir as sombras, tá? Clarear as sombras aqui, ou escurecer mais as sombras, perdão, ou clarear as sombras, tá? Pode vir nos pretos também e faz a mesma coisa, tá bom? Aí fica ao seu critério, você vai dando uma analisada nessa ferramenta e trabalhando com ela para você dar um destaque melhor do seu trabalho. Eu gosto de vir também em correção de cores, eu gosto de ajustar aqui nos tons médios as cores, né? Então, por exemplo, posso vir aqui no verde e eu posso dar uma intensidade para esse verde, tá vendo? Eu gosto sempre de deixar algo mais suave, mais ou menos assim, ó. Altera a visibilidade, o antes e o depois. O antes e o depois. Beleza, dou um OK. Olha só, o antes e o depois. Como está mais intenso, né, melhora o nosso efeito. Achei que ficou legal assim. Essa parte aqui, ó, da maçã ficou muito saturada, eu posso vir na máscara do filtro do Camera Raw, tá bom? Pego a ferramenta de pincel, deixo na cor preta, aumento o fluxo para uns 12 e tiro um pouquinho do efeito do filtro do Camera Raw da maçã aqui, tá bom? Olha só. Agora sim, o antes
e o depois. Beleza, galera? Então é isso, galera. Um tutorial simples e rápido. Espero que vocês tenham gostado. A manipulação aqui ficou bem legal, mas vocês podem trabalhar melhor aí, adicionando uma sombra corretamente. Aqui a sombra não ficou perfeita. Pode mexer mais nas cores, pode adicionar mais efeitos para essa manipulação. Mas eu só quis mostrar o principal de como que vocês fazem para combinar as imagens, tá bom? É isso, se inscreva no canal que eu vou postar mais vídeos aí com mais frequência, prometo, tá bom? É isso, até a próxima, valeu!